Nosso texto de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ali no coração do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25. As palavras que eu vou estar lendo aqui são palavras de Jesus, todas elas, né? Tudo que estarei lendo aqui foi Jesus quem disse. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Começa dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um ano à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Antes de analisarmos aqui o texto, deixe-me propor algo para vocês. Pense um pouquinho em sua vida como ela está hoje, exatamente como você está vivendo a sua vida hoje. Como você imagina que estará a sua vida daqui a 5 anos? Faz aí rapidamente aí esse exercício mental. Como você se imagina daqui a 5 anos? Conseguiu? Eu vou acrescentar mais 5 anos agora. Pense na sua vida daqui a 10 anos. Lembre-se, você vai ter mais 10 anos do que você tem hoje, né? Se você hoje é um adolescente, se será um jovem. Se você é um jovem, provavelmente, se ainda é solteiro, pode ser que esteja casado, quem sabe até tendo filhos. Já terá concluído a faculdade, já terá começado a sua vida profissional. Se você tem aí uns 30 e poucos anos, terá 10 a mais, né? Se você tem uns 50, já estará daqui 10 anos, provavelmente pensando na aposentadoria. E se você já tem uns 60, já vai estar na boa idade, né? Só desfrutando das coisas boas da vida. Você já imaginou? Muito bem. Então, tudo na vida é preciso ter um propósito. Mas, infelizmente, às vezes a gente não tem propósito na vida. A gente simplesmente vive, sem ter um propósito. Imagine que você está dirigindo uma hora numa estrada qualquer, aí tem alguém pedindo carona, você para o carro, baixa a janela e pergunta, para onde você vai? E a pessoa diz assim, não sei. Você não sabe? Você está indo nessa direção que eu estou indo ou você está indo na direção de onde eu estou vindo? Eu não sei. É uma pessoa que não tem propósito na viagem dele, né? Ele está só ali na estrada, né? Aproveitando o que aparecer. Ele não sabe se está indo para o sul, não sabe se está indo para o norte. Ele não sabe nada, né? Ele nunca sabe se chegou aonde ele queria ir, porque ele não tem um lugar para chegar. A gente pode pensar isso também na nossa vida. Vamos imaginar que você é um recém-casado. Ou está noivo aí, vai casar em breve. Você e sua noiva, ou você e sua esposa decidem comprar um apartamento. Um apartamento pequeno, né? Para um casal jovem. Vocês vão à Caixa Econômica Federal, querem comprar um apartamento de R$200 mil. E lá o gerente da Caixa diz assim, olha, você precisa ter 20% do valor final como entrada.
Então você precisa de 40 mil. E você não tem 40 mil, né? Nem você, nem sua esposa não tem 40 mil. Então você volta para casa e diz assim, diz entre vocês, nós vamos economizar 1.000 por mês. Nós dois juntos temos uma renda aí, casal jovem começando a vida, uns 3.000 reais. Então vamos economizar 1.000 reais por mês. Daqui 40 meses, 3 anos e 4 meses, nós teremos 40 mil para darmos de entrada no apartamento. Mas como pode ser que o apartamento suba um pouquinho, pode ser que tenha algumas taxas também, algumas coisas que tenhamos que pagar. Vamos economizar então 50 mil. Daqui a 50 meses nós teremos 50 mil. 4 anos e 2 meses. Então nós vamos viver com 2.000 de nossa renda e vamos colocar 1.000 na poupança todos os meses. Como vamos tirar o dízimo, vamos tirar também a oferta. Então nós vamos viver aí com 1.650 todos os meses. Então, nós temos que pagar aluguel hoje ainda, né? Porque a gente não tem um apartamento, então a gente vai viver dentro desse orçamento. Aí aparece alguém e diz assim, fulano, nós vamos numa viagem, agora o pessoal da igreja vai fazer aí uma excursão no Rio de Janeiro, custa 1.000 reais, vamos lá? Se você tem um propósito, está economizando para aquilo, você sabe que você não pode gastar 1.000 reais no mês, porque você vive com 1.650. E 1.000 você está colocando para comprar o seu apartamento. Tem aquela vontade louca de ir no Rio de Janeiro, aproveitar a companhia do pessoal da igreja, mas você diz, não, eu não posso ir. Rapaz, você vai perder uma chance dessa? Quem vai no Rio de Janeiro com 1.000 reais ainda tem na companhia do povo da igreja? Mas você tem um propósito, você vai sacrificar durante 4 anos, para no final de 4 anos ter o seu apartamento, aí depois, quem sabe, você vai no Rio de Janeiro, vai aproveitar mais, mas já vai ter um patrimônio ali, embora você não tenha pago todo o valor, não vai ter pago todo o valor, mas você já vai estar morando no seu patrimônio ali, no seu imóvel, e vai só valorizando. Então esse é um propósito, então 1.000 reais eu vou economizar. Então quando eu destino, tem um propósito na minha vida, eu começo a abrir mão de outras coisas, porque o meu propósito é aquele. Agora, se eu sonho em comprar um apartamento, mas não faço plano nenhum, não tenho propósito nenhum, daqui 4 anos vou estar morando de aluguel, daqui mais 4 anos vou continuar morando de aluguel, daqui mais 4 anos vou continuar morando de aluguel. Quando eu tiver 65 anos, vou estar me aposentando e vou continuar vivendo de aluguel, porque nunca fiz um propósito, então nunca economizei, nunca tive assim, uma razão pela qual economizar. A vida vai passar e eu não tive propósito na vida. Vou viver sem nunca ter ali uma propriedade. Meu filho estava preparando para o vestibular agora durante esse ano. De vez em quando eu pegava, jogando ali um joguinho, ele estudava de manhã, né, e à tarde ali, às vezes pegava dormindo. Eu falava, rapaz, qual é o seu propósito? Ele está me ouvindo ali, chega a estar com a cabeça baixa, né? Qual é o seu propósito? Seu propósito não é passar no vestibular? Então, o seu propósito é passar no vestibular. Você quer estudar na Universidade Federal, então você tem que pagar o preço, estude, gaste aí 1 ano de sua vida, mas no dia que você passar, você vai estar livre. Aí você pode dormir a tarde inteira, pode jogar o joguinho aí durante as férias a noite inteira, mas você terá cumprido o seu propósito. Então sacrifique 1 ano de sua vida para que você consiga, porque passar no vestibular na Universidade Federal não é fácil. Então você vai ter que se esforçar. Aí de vez em quando ele se aplicava ali, mas ele esquecia, eu chegava lá e estava ele ou dormindo ou brincando. E eu olhava para ele, pai, me deixa em paz, por favor. Fala, eu deixo você em paz. Mas no ano que vem vamos ter essa conversa de novo, porque você vai estar estudando de novo para o vestibular. Então estude agora, sacrifique este ano, e você vai aproveitar todos os outros anos de sua vida. E ele mais ou menos fez isso, e graças a Deus ele passou no vestibular, né? Sacrificou, passou na Universidade Federal como ele queria. Agora eu falei para ele, agora você pode dormir à tarde, enquanto as aulas não começam. Você pode aí jogar o seu joguinho até a hora que você quiser, porque você já cumpriu o seu propósito. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando de propósito. Jesus está dizendo, qual é o propósito de sua vida? Por que você existe? Você existe para quê? Qual é o seu propósito na vida? O que você está planejando para a sua vida, Jesus está dizendo. Só que diferente de nós, Jesus tem uma visão que nós não temos. Jesus tem a visão do futuro, do todo. Ele consegue ver o que nós não conseguimos ver. E ele fala de algo muito maior do que nós conseguimos imaginar. E Jesus começa a falar, o propósito de sua vida é só se alimentar? Você só trabalha para comer? Esse é o propósito de sua vida? Trabalha como louco,
Depois trabalha, trabalha como louco. Depois trabalha, trabalha como louco. Depois trabalha, trabalha como louco. E qual o propósito desse trabalho todo? O que você está fazendo com esse trabalho todo? É só comer? Você só vive para o dia de hoje? A sua existência é só para sobreviver? Você não tem nenhum propósito na vida? E aí ele usa outro exemplo. Ele fala de outra necessidade humana, que é das vestes. Ele fala, o seu propósito é vestir-se? É estar bem apresentável, mas é só esse? Você trabalha só para isso? O único propósito que tem na vida é este? Tudo que você faz é só para isto? Então Jesus diz assim, sua vida então não vale a pena ser vivida. Se você deixar de existir, ninguém vai notar que você deixou de existir, exceto seus parentes ali mais próximos. Mas você foi tão inútil na vida, viveu sem nenhum propósito, que sua não existência não será notada. Então Jesus está falando aqui, ele usa 3 exemplos. Ele fala assim, olha as aves do céu. Os passarinhos. Os passarinhos, eles trabalham só para sobreviver. Eles levantam para comer. Todos os dias é uma batalha para se alimentar naquele dia. Ele diz, Deus provê essa necessidade. O passarinho tem o alimento. Mas não é ficar deitado esperando que o alimento caia, porque ninguém trabalha mais do que um passarinho. O alimento está lá, Deus proveu, ele tem que levantar e trabalhar para conseguir o alimento. Eu estava assistindo um documentário na TV falando sobre o beija-flor. E o beija-flor é tão pequenininho, mas é incrível o que ele é capaz de fazer. A energia que ele despende, né, batendo as asas numa velocidade incrível, que ele consegue parar no ar. Mas ele precisa muito de energia, então ele precisa de muito alimento todos os dias. Então Deus dá o alimento. Tem as flores ali, que tem o açúcar que ele necessita, né, a energia que ele precisa. Tem os frutos, mas principalmente flores. Mas ele tem que ir lá buscar. Mas ele vive para aquilo. Aquele é o propósito da vida dele. Então Deus cuida daquele propósito dele. Deus dá um outro exemplo, falando da preocupação. Você vive aí buscando tanta coisa, mas você pode acrescentar 30 dias na sua existência? Você tem o poder de acrescentar 30 dias na sua existência? Deus diz, não, você não tem esse poder. Ele dá um terceiro exemplo aí dos lírios. Ele fala, o seu propósito na vida é vestir, veja os lírios, né? Deus, talvez não fosse o lírio que nós conhecemos hoje, a palavra que foi traduzida por lírio, talvez representasse alguma outra flor colorida, bonita, que Deus compara aquela plantinha, aquela flor, com o rei Salomão, que foi o rei mais rico da história de Israel e Judá, e a corte dele tinha uma pompa extremamente grande. Deus diz, nem Salomão, com tudo que ele teve na vida, conseguiu vestir-se tão bem como uma florzinha do campo. Mas Deus disse, se a flor do campo Deus cuida com tanto carinho, dando a ela tanta beleza, mesmo sabendo que o único propósito dela é levantar-se em um momento, desabrochar e depois morre, e depois vai ser colocada num forno, vai ser queimada ali como combustível e ninguém vai se lembrar mais dela. Se dela Deus cuida com tanto carinho e amor, Deus não vai cuidar das pessoas, dos filhos dele, pessoas que ele fez a sua imagem e semelhança? Então Deus disse, o alimento, Deus já proveu para você, lhe dando força, lhe dando condição física, lhe dando saúde, lhe dando condição intelectual, lhe dando disposição para levantar todo dia e buscar o alimento. Então Deus cuidou da parte dele, né? Que é lhe dando essas possibilidades. E Deus também criou ali um lugar para você trabalhar. Você tem que ir trabalhar. Então é simples satisfazer essa necessidade, Deus está dizendo. Se sua necessidade é vestir-se, Deus também disse, assim como Ele cuida de uma florzinha, Ele vai cuidar muito mais de suas necessidades. Mas isso ainda não é o propósito da vida. Qual é o propósito da vida, afinal de contas? Então Jesus, ele faz aqui um diagnóstico e mostra também o remédio. Está no verso 33, ali ele diz qual é o propósito de nossa vida. Ele diz que o propósito de nossa vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Este é o propósito da vida, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que nós existimos. Se a gente conseguir tudo, menos isto, nós teremos perdido tudo. Porque a única coisa que vai subsistir no final é o reino de Deus. Quando o reino de Deus finalmente se levantar de forma física, tudo mais desaparece. Lembram da visão de Daniel do capítulo 2? Aquela pedra que vem do céu, destrói a estátua que parecia ser
a grande realização, a estátua vira pó, que é a história humana, vem um vento e leva o pó e o pó desaparece. Então a história humana desvanece completamente na vinda de Jesus. E aquela pequena pedra que atingiu a estátua, ela cresce, 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 até se tornar uma montanha e encher toda a terra, que é o reino de Deus que enche toda a terra. Então o reino de Deus é a única coisa que vai subsistir no final. Tudo mais vai passar, tudo mais acaba, tudo mais desvanece, tudo mais vai desaparecer como o vento leva o pó e o pó não existe mais. A única coisa que vai permanecer é o reino de Deus. Então Jesus diz que o propósito de nossa vida é o reino de Deus. E o reino de Deus nós devemos buscar, devemos investir para o reino de Deus. O reino de Deus é a justiça de Deus. Então é isto o propósito de nossa vida. É o propósito da minha vida e é o propósito de sua vida. Mas assim como nós precisamos renunciar a alguns prazeres da vida para economizarmos, para termos um apartamento, também no reino de Deus nós devemos deixar algumas coisas de lado e aplicar naquilo que tem valor. Agora eu lhe pergunto novamente, sinceramente, olhando para você, como só você consegue olhar, nem sua esposa, nem seu marido, nem seu pai, nem sua mãe, nem os seus filhos, a vida que você está vivendo, você está buscando o reino de Deus? O reino de Deus de fato é uma preocupação para você? Você está trabalhando pelo reino de Deus? Então essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, a sua busca pelo reino de Deus é a sua prioridade na vida? Você dá ao reino de Deus a sua prioridade. O que você tem de melhor, você dá pelo reino de Deus? Já que é o propósito de sua vida, já que é o propósito final de sua vida, é o que lhe dá sentido, é o que dá valor à sua vida, é o que dá significado para a sua existência, é o reino de Deus. Você tem buscado de fato o reino de Deus em sua vida? É a sua prioridade? Ou você tem perdido tempo com coisas laterais, que apenas lhe impedem de aplicar corretamente no reino de Deus? Como nós podemos buscar o reino de Deus? Nós podemos buscar o reino de Deus interiorizando aquilo que é importante no reino de Deus. Uma das coisas que a gente faz isso é através do estudo da palavra de Deus. Nós temos que estar acostumados com os valores do reino de Deus. Temos que conhecer, por isso precisamos ler a Bíblia, e temos que vivenciar, praticar os ensinos da palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos e vivemos, nós estamos buscando o reino de Deus. Mas se nós não temos um contato com a palavra de Deus, é a maneira que Deus criou para ter esse contato conosco. Quando lemos a Bíblia, nós estamos dando a oportunidade a Deus de falar conosco. E quando vivemos o que Deus nos ensinou através do estudo da palavra dele, nós estamos sendo obedientes ao Senhor, estamos demonstrando o nosso respeito por Deus, a nossa busca pelo reino dele e o nosso amor por ele. Porque Jesus disse que ele guardava os mandamentos do Pai e no amor do Pai ele permanecia. Então é o guardar a palavra de Deus, os mandamentos da palavra de Deus, que demonstramos, é a forma como demonstramos o nosso amor a Deus. Mas você tem feito isso? Você tem buscado, tem cada dia aberto a palavra de Deus para estudar? Eu não quero que você responda, porque pode constranger alguns. Mas se sua resposta é não, pastor, eu não leio a palavra de Deus todos os dias. Eu leio a palavra de Deus alguns dias, mas não todos os dias. Então eu suplico a você, faça um propósito a partir de hoje. Ainda estamos no momento que é possível fazer isso. A partir de hoje já, não vá dormir se durante o dia você não leu a palavra de Deus. O ideal é você fazer logo na primeira hora da manhã. A primeira atividade, a palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem ali dizer. Mas se não é possível ainda, mas não vá dormir sem a palavra de Deus, que Deus estará falando com você. Faça um plano de estudos. Eu, por exemplo, fiz um plano de estudos da palavra de Deus para mim este ano. Eu fiz o propósito de, no primeiro semestre, eu vou ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não apenas ler, vou ler com cuidado, com atenção, procurar, quero aprender mais de Jesus. E no segundo semestre eu quero ler as epístolas de Paulo, todas elas, começando ali em Romanos e passar em todas, eu quero ler as epístolas de Paulo. Isso é o meu propósito com a palavra de Deus. Claro que eu vou ler outras coisas, vou estudar outras coisas, mas na minha meditação pessoal, naquele momento em que eu e Deus estamos ali,
Este é o meu propósito, todos os dias. No primeiro semestre, ler os evangelhos. No segundo semestre, ler as epístolas de Paulo. Então, faça um propósito para você com a palavra de Deus. Mas ao ouvir a palavra de Deus, pratique. Não seja apenas um leitor, mas, acima de tudo, alguém que ouve a Deus como Deus fala com você. Eu sempre, quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre vejo assim a relação de Deus de pai e filho. Você que é pai e mãe, você sabe, você fala algumas coisas com seus filhos que eles acham antipático. Tem algumas coisas que a gente fala para os filhos que eles não entendem por que você está falando aquilo. Tipo assim, dá um exemplo aí, às vezes, de manhã, eles estão de férias, querem acordar às 4 horas da tarde, mas você vai lá às 7h30 da manhã e fala, está na hora de levantar. Aproveite a vida, né? Tem tantas coisas bonitas para fazer durante um dia. Não precisa ficar dormindo o dia todo. Claro que seu filho e sua filha vai dizer, que pai chato, que mãe chata, eu quero dormir. Eu passei a noite toda acordado aí, falando com alguém no telefone ali ou qualquer outra coisa, e agora eu quero dormir, ele não deixa. Mas o saudável é levantar cedo. Não é passar a noite acordado e o dia dormindo. É exatamente o oposto disto. Mas você fala isso porque você quer o bem dos seus filhos. Você não fala isso porque você é chato. Fala assim, qual é a minha chatice de hoje? Vou acordá-lo cedo, né? Você não vai fazer isso. Você faz isso porque você quer o bem deles. Na hora de comer também, você fala, coma isto, não coma aquilo. É porque você quer o bem deles. Você não faz isso porque você é chato. Ou então, faça isso, não faça aquilo. Deus ele tem o mesmo propósito, tornar a nossa vida boa, em todos os sentidos. Que você tenha saúde, que você tenha recursos para viver a vida, que você tenha paz de espírito, que você tenha alegria, que você encontre o seu propósito na vida, que você viva uma vida sem estresse, sem preocupação. Deus quer que a gente tenha esse tipo de vida. E essas informações estão na palavra dele. E quando você ouve, Deus fala com você. E quando você pratica, você tem um benefício. Só ler a Bíblia não traz benefício. O benefício que a Bíblia traz é quando a gente pratica na vida o que a gente leu na palavra de Deus. Aí a Bíblia cumpre o propósito dela de abençoar a nossa vida. Deus cumpre o propósito dele de nos abençoar a nossa vida. Quando a gente faz isso, quando a gente dedica tempo à palavra de Deus, nós estamos investindo no propósito maior que é a busca do reino. Depois é a oração. A oração é a oportunidade de falar com Deus. É a oportunidade que nós temos de falar com Deus. Imagine aí como é tão difícil falar com alguém que tem uma função importante. Você tem que vários filtros, né? Secretárias, alguém, e a gente nunca chega lá. Com Deus, que é a maior autoridade do universo, ele diz, olha, nosso relacionamento não é de senhor e servo, não é de rei e cidadão ali. Nosso relacionamento é de pai e filho. Você tem acesso na hora que você quiser. Você fala comigo quando você quiser falar. Você pode entrar em contato comigo em qualquer momento. Nada que você tenha a me dizer não é importante. Tudo é importante. Pode ser uma besteirinha, mas é importante. Pode ser algo grande, é importante. Qualquer coisa. E eu estou aqui para ouvir, porque tudo que você tem para me dizer é importante para mim. Então, a oração é um privilégio muito grande. A oração é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo que os anjos, eles ficam assim com a mão no queixo, admirados, dizendo assim, como as pessoas oram tão pouco? Como elas podem orar tão pouco se tudo está à disposição delas? Eles têm o maior privilégio do mundo e fazem tão pouco uso desse benefício que é a oração. Então a oração não precisa ser sofisticada, você não precisa dizer palavras bonitas, palavras rebuscadas, palavras ali de um português extremamente culto. Tudo que você precisa é falar com seu pai, nas suas palavras, do seu jeito. Se culto, se inculto, se palavras difíceis ou fáceis, não importa, ele está lá para lhe ouvir, não importa o que você faça. Isso é necessário na vida, irmão. Sem isto a gente não pode sobreviver. Nós não estaremos investindo no reino de Deus. Mas Deus nos pede mais. Deus também nos pede para sermos fiéis a Ele e nossa mordomia. Porque Deus diz que Ele nos dá condição de buscar o nosso pão cada dia. Mas tudo que nós recebemos disso, Deus diz que nem tudo é nosso. Uma parte é dele. O dízimo, Deus diz que é dele. E nós devemos ser fiéis a Deus nisto. Nós devemos ser fiéis a Deus. Olha,
Algumas pessoas pensam que quando falamos do dízimo, estamos querendo benefícios financeiros. Não, não é isso para a igreja. A igreja sobrevive. Deus é quem é o líder da igreja. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não há nada nesse mundo que pode destruir a igreja. O inferno inteiro junto não pode destruir a igreja. Não é finanças que vão destruir a igreja. Não é gente que não esteve à altura, não viveu, que vai destruir a igreja. Porque a igreja é de Cristo. Quando Deus fala dos dízimos, é para nos ajudar a pôr a nossa confiança nele. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos 614 membros. No ano passado, nós tivemos uma média de 200 pessoas que devolveram o dízimo. Então, nós temos 414 membros que ainda não desfrutam desse privilégio de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e poder receber a promessa. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar está o reino de Deus. É nosso sonho ver toda a igreja sendo fiel a Deus. Não para benefício da igreja, porque a igreja, como eu disse, sobrevive. É para seu benefício, para você ser abençoado por Deus, para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida e ver Deus cumprir o propósito dele, as bênçãos dele, poder derramar sobre você. Mas para isso precisamos ser fiéis a Deus. Porque Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino e depois estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a nossa fidelidade ao Senhor e depois Deus acrescenta aquilo que tudo que mais que nós precisamos. Eu fui com minha filha quinta-feira à noite na farmácia, ela precisava de um remédio, nós saímos à noite e fomos na farmácia. E na frente da gente estava um furgão, um carro grande assim, era de um profissional ali, ele estava anunciando lá o trabalho dele, era várias coisas que ele fazia. E tinha uma frase bem assim no meio atrás, sou dizimista. Eu estava lendo ali, ele estava bem parado na minha frente, eu estava lendo tudo e li essa frase, sou dizimista. E eu mostrei para minha filha, olha lá o que está escrito ali. Você viu o que está escrito? Está escrito em letras bem grandes assim, sou dizimista. Minha filha perguntou, ele é adventista? Eu falei, olha, não tem um símbolo da igreja ali atrás, não dá para saber, mas talvez não. Os outros evangélicos também são dizimistas. O dízimo não é uma coisa exclusiva só para os adventistas. E ela falou, por que será que ele colocou aí atrás, sou dizimista? Falei, puxa, não sei, talvez agradecido a Deus, né, reafirmando a fidelidade dele a Deus. Talvez seja para motivar outro cristão que está dirigindo atrás dele, dizendo, olha, ali está uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa de confiança, né? Posso contratá-lo. Não sei qual foi o propósito dele, mas ele declarou com letras bem grandes, para que todo mundo que andasse atrás do carro dele soubesse. Ele fala aquilo com orgulho, escreveu lá atrás do carro dele, sou dizimista. Ele não tem vergonha de declarar o que ele é. E Deus disse, busque em primeiro lugar o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus amigos, se você não sabe qual é o propósito de sua vida, você está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. Se você não está buscando o reino de Deus, você está perdendo tudo. Porque a única coisa que importa de fato é o reino de Deus e as bênçãos que Deus dá àquele que busca pelo reino dele. Se você está tentando viver a sua vida longe de Deus, longe do reino de Deus, longe dos valores do reino de Deus, então você está perdendo tudo. Você está vivendo uma vida que não vai deixar nenhuma contribuição. Você está vivendo uma vida sem sentido. Uma vida só para o dia de hoje, uma vida só com altos e baixos, né? Alegrias e frustrações, alegrias e frustrações, alegrias e frustrações, até que chega um momento em que as frustrações tomam conta de tudo e não há mais alegria. A única forma de viver uma vida que dá prazer ser vivida, uma vida que vale a pena ser vivida, é quando buscamos o reino de Deus. É quando fazemos do reino de Deus a prioridade de nossa vida. Na palavra do Senhor, tendo contato direto com Deus, participação no ministério da igreja, sendo um fiel mordomo do Senhor, quando tudo na sua vida demonstra que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e aí Deus entra com a frase que Jesus usou aqui. E por último eu termino com a frase de Jesus, no verso 33, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Tudo que você precisar, ele diz que ele vai acrescentar. Vos serão acrescentadas. Uma ação fora de você, uma ação que vem de fora. Vos serão acrescentadas. Tudo que você precisar, Deus diz que ele vai lhe dar.
Mas você tem que buscar o reino dele em primeiro lugar. Todas as suas necessidades serão atendidas. Tudo que você quer, Deus promete que vai fazer. Algo que vem de fora para você, serão acrescentadas à sua vida. Mas isso só ocorre quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Que o Senhor lhe abençoe, você e sua família. Se o reino de Deus não é a prioridade de sua vida ainda, então ouça o que Jesus está dizendo. Mude, ainda há tempo, mude. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E a promessa do Senhor é: sua vida será abençoada. Faça esse propósito este ano. E faça uma análise no final do ano, em dezembro. Escreva como está a sua vida hoje. Tome a decisão de ser fiel a Deus. Viva em fidelidade a Deus. E em dezembro, faça um balanço da vida ao longo dos próximos 11 meses. Vê se valeu a pena ou não valeu a pena viver em fidelidade ao Senhor. Que Deus lhe abençoe. Prove e você verá a resposta de Deus. Amém.